Esta crónica é dedicada ao avô Quinal. Uma pessoa de esquerda que trabalha numa fábrica de enlatados é, ainda assim, uma conservadora. Estou de volta! Depois de um longo período de descanso, introspeção e dedicação à família, eis-me aqui de volta à escrita das habituais e tão queridas Crónicas de Sábado. Não vos vou mentir, estava até com algumas saudades. A escrever este texto ia soltando uma lagrimita ou outra. Mas isto passa. Epá, já não fazia isto há mesmo muito tempo, hein? Estou a precisar de desenferrujar as juntas cerebrais da parvoíce. E qual seria a melhor forma de realizar esse feito, se não discutindo assuntos extremamente irrelevantes, sempre com a grande dose de mesquinice que já me é característica? Eu digo-vos, WD-40, que resolve todo o tipo de problemas relacionados com a lubrificação de situações, chega a ser milagroso. Mas hoje vou optar pela primeira opção. Não é tão eficaz, mas desenrasca. Dito isto, que assunto extremamente liliputiano é que trago hoje à discussão? Boa questão. É a produção de bolinhas de cuspe por parte dos bebés. Acreditem em mim, tem mais que se lhe diga do que aquilo que aparenta. Este fenómeno, que eu pude contemplar por diversas vezes durante as férias que tirei, tanto que cheguei a ser presente a julgamento depois da queixa de uma mãe, porque supostamente não se pode fotografar bebés de outras pessoas com câmara de longo alcance. Eu só queria ver as bolinhas! Eu só queria ver as bolinhas! Tende a passar um pouco despercebido à maior parte das pessoas. Mas eu, por ser extremamente observador das pequenas particularidades da vida e do mundo que me rodeia, sou como que um cesário verde da contemporaneidade. Consegui recolher dados preciosos para esta pesquisa. No fundo, isto consiste, como o próprio nome indica, na produção de bolinhas de saliva na boquinha semicerrada das crias de ser humano. Até aqui tudo muito bem. No entanto, as coisas que mais me fascinam nesta sua atividade são a concentração e o empenho que os bebés colocam nela e a qualidade e quantidade de bolinhas que eles produzem. Porque eu, por exemplo, consigo produzir 2 bolinhas, máximo 3. Agora, os bebés têm capacidade de as produzir às dezenas de uma só vezada. Eu cheguei a ver bebés, e isto contei eu, com 16 bolinhas entre os lábios. Isto não é para meninos. Aliás, isto é para meninos, que é diferente. Para mim, o bolismo profissional deveria ser oficializado como uma modalidade olímpica e figurar nos próximos Jogos Olímpicos da Juventude que se vão realizar, no próximo ano, na belíssima província de Gangwon, na Coreia do Sul. Pelo meio destas minhas observações de menores de idade, acabei por dar de caras com um senhor que estava alcoolizado. Houve logo um pormenor muito interessante que me saltou à vista. O senhor estava a produzir, numa das suas narinas, aquilo que eu descreveria como uma imponente bolinha de secreção mucosa, no que eu pensei, ora, se os bebés produzem bolinhas e os bêbados também, então bebés e bêbados são uma e a mesma coisa. Neste momento acredito que estarão a pensar, tal, estás aí a cometer uma gravíssima falácia da falsa analogia, pá. Ao que eu respondo, parabéns pelo aprofundado conhecimento acerca do programa de filosofia do 10º ano, mas vocês ainda não ouviram o que eu tenho para dizer, portanto estejam caladinhos. E porquê que eu responderia isto? Primeiro porque vos valorizo a vocês e às vossas conquistas. Segundo, porque tenho provas que me permitem argumentar a favor da minha tese. Se pensarmos bem, os bebés e os alcoólatras têm imensas coisas em comum. Por exemplo, uma das coisas que os bebés fazem bastante, e que por sinal eu não compreendo, é chorar por tudo e por nada. Os bêbados, por causa da influência que o álcool exerce na nossa atividade cerebral, muitas vezes também o fazem. Ou porque se lembram de mágoas antigas, ou porque ficam extremamente emocionais, entre outras razões. Querem mais provas? Os bebés, por exemplo, urinam-se muito pelas pernas abaixo. Os bêbados também. Mais provas ainda? Pensem comigo. A generalidade dos bebés é, para todos os efeitos, desdentada. Certos bêbados, os mais profissionais, também o são, porque a acidez do álcool corrói aquilo que é o esmalte protetor da cremalheira. Portanto, creio que provei o meu ponto. Com todo o respeito, embrulhem que é takeaway. Só há uma situação que me irrita de forma visceral, que é o facto dos bebés, quando crescem, negarem taxativamente o facto de terem sido alcoólicos. São negacionistas da sua própria existência. Helena, tu já foste alcoólica? Não. No entanto, a propósito disto, surgiu um novo problema.
Como eu já havia postulado aos 24 de setembro do ano transato, em Canis Sapiens Sapiens, cães e bebés aqui eram uma e a mesma coisa. Isto gera um problema, porque desta forma os bebés passariam a ser, ao mesmo tempo, a mesma coisa que os cães e que os bêbados. Portanto, anuncio aqui publicamente a revisão da minha primeira teoria e a alteração dos seus termos para bebés são precisamente a mesma coisa que os ébrios canídeos. Até para a semana. Mas, por exemplo, tu. Logo macaca! Mas, por exemplo, tu. Portanto, creio que provei o meu... Só isso porque queres! Olhem, papo que vos pariu.